Tudo que a favela me ensinou, tudo que lá dentro eu aprendi, vou levar comigo aonde eu for. Eu também vou, eu vou na humildade procurando ser feliz. Pam pararam pararam pararam, pam pararam pararam pararam, pam pararam 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 pararam, favela. Olá, hoje mais uma edição do Memória Viva, com uma das figuras mais importantes do cenário político brasileiro e daqui do estado do Rio de Janeiro. Negra, feminista, favelada, ativista e militante dos direitos humanos, primeira deputada negra da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. Nós temos a honra hoje de entrevistar Jurema Batista. Oi, Mônica! Que coisa boa! Obrigada, é uma honra ter você aqui. A gente está aqui fingindo normalidade, mas estamos honrados demais de ter você aqui. É um momento histórico para o Memória Viva. Sei que vai ser uma entrevista maravilhosa. Estou muito feliz e emocionada. Jurema, você é filha de uma empregada doméstica, cria e liderança forte do Morro do Andaraí. Quando você para pensar, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça da sua infância? Minha imagem principal é a questão da falta do saneamento básico, né? Assim, eu morei num barraco, né? Que, aliás, não é o mesmo barraco, caíram 3 vezes, porque era feito num lugar inapropriado, né? Na minha casa não tinha banheiro, né? Eu não tenho vergonha de dizer, a gente usava urinol, não tinha água encanada, tomava banho de bacia. Então, assim, a coisa que me lembro de imediato era o local geográfico onde eu morava. De muita pobreza, né? Chão batido. E sempre quando vinha chuva forte, a gente acabava perdendo tudo. Eu me lembro, assim, de pequena, né? Procurando meus brinquedos no meio da lama. E era uma coisa muito triste, né? Então, assim, a primeira imagem que eu tenho é da falta de saneamento, de cuidado. Naquela época não tinha uma política governamental, né? Quando surgiu, foi a que levava as pessoas do Rio de Janeiro para a Zona Oeste, para mais longe, né? Para a Vila Kennedy. E aí a minha mãe nem pensava em querer ir, porque ela trabalhava como doméstica nas casas do Grajaú, que era pertinho do Andaraí. Então, assim, essa é a primeira imagem que eu tenho da minha infância. Você gosta de ler, né? Você estava falando de filme, de cultura. Qual foi o primeiro livro que você leu? Ah, maravilhoso! Bom, primeiro eu lia todos os livros da escola. Assim que os livros chegavam, eu lia tudo, né? Eu sou professora de português, adoro ler. Mas aí quando chegavam os livros da escola no início do ano, eu lia todo o livro, até a parte de matemática. Quando acabava a parte de português, eu lia a parte de matemática. E aí tinha aquelas histórias de alfabetização, que eu gostava muito, né? Gostava muito da história do menino Luxento, né? Que menino Luxento, não sei se você lembra, você é mais nova. Menino Luxento, você que é palmada, menino Luxento, enfim, eu gostava desse. Mas que o primeiro livro foi do Origins Lessa, Memórias de um Cabo de Vassoura. E esse entrou na minha vida, assim, que me deu mais vontade de ler, foi esse livro, Memórias de um Cabo de Vassoura, que aí depois fui andando, fui lendo, eu sempre gostei muito de ler. Quando minha mãe trabalhava nessas casas de madames, ela fazia um contrato com uma patroa que eu não iria trabalhar. Ela ganharia menos, mas eu ficaria lá só para ficar guardada. E aí ela, quando me via andando por fora da casa, ela falava, já pro quarto, com medo dos patrões me colocarem para trabalhar. E não é que um dia isso aconteceu? Um dia ela saiu para comprar pão, aí chegou em casa, a patroa estava me ensinando a colocar a mesa. Ela falou, o que está acontecendo? Aí a patroa falou, estou ensinando o Jurema a colocar a mesa.
não é esse o trato que eu tenho com vocês. Ela ficou tão irada, ela pegou o pão que estava na mão, varejou em cima da pia. Jurema não veio aqui para trabalhar. Jurema, já quarto. Né? Minha mãe era rígida nesse sentido de que ela percebeu, né, as patroas, os professores, diziam que eu era inteligente, meio fora da curva, né? Uma menina da favela que tinha esse interesse enorme pela leitura e que não tinha condições. E aí até os patrões começaram também a investir em mim, me dar material, né? E foi assim, muito bonita essa história da minha mãe. Minha mãe, como empregada doméstica, ela tinha muito medo que eu me tornasse uma, né? Porque hoje a gente tem leis, né? Inclusive agradecendo a nossa querida Benedita da Silva, que foi responsável pela mudança da questão das empregadas domésticas, mas naquela época a mulher não tinha, mulher preta que trabalhava como doméstica, não tinha direito a nada. Dava janta, arrumava casa, não tinha E-Social, não tinha INSS, né? Então, bem depois que minha mãe conseguiu isso, aí ela foi, depois até se aposentou legalmente. Mas ela não deixava. E nessa história, de eu ficar no quarto de empregada, eles tinham mania de colocar livros, gibis, tudo que eles não liam, botavam no quartinho da empregada. Também colocavam o esfregão, o pano de chão. O quarto era pequenininho. Eu ficava lá quietinha, eu descobri essas coisas, livros e revistas, dentro do saco, né, de estopa. Aí eu ia abrindo, escondido. Tirava um e lia, tirava outro. Aí aumentou a minha compulsão por leitura. Eu sei que na terceira série já lia muito, já sabia muita coisa. E assim, né, a minha mãe, para mim, é a figura central do que eu me tornei. Ela não quis para mim o que ela viveu, que foi muita humilhação, às vezes dormindo nessas casas, às vezes a gente ia para a favela, né? Quando a casa caía na favela, a gente dormia nos empregos dela. A minha mãe era muito engraçada. Ela nunca falou assim para mim, você tem que fazer isso para casar. Você tem que... Minha mãe, aliás, eu nem sei o que ela pensava, acho que ela não pensava em casamento para mim. Olha, quando eu era pequena, as pessoas me achavam meio diferentona, sabe, assim. Tem uma ideia, eu brincava e eu queria ser padre. Quer dizer, não era uma criança muito, né? Era uma criança fora da curva. Completamente fora da curva. Você queria ser padre? Como é que eu queria ser padre? Mas depois eu disse que o quê? Porque eu sempre tive esse negócio de liderança. Eu frequentava a igreja católica. Na igreja católica, madre não pregava, não entregava a hóstia. Então eu ia ser padre. Que fantástico, que fantástico. Ai, meu Deus. Me diz uma coisa, Jurema, como é que era a favela da sua infância? Olha, era muito, muito precária, muito precária. Eu me lembro que a gente morava em casas de estuque, todo mundo, né? Morava, como eu já falei, com chão batido. E a minha mãe, ela conseguia na garagem do 217 uns barris que ela abria para colocar no telhado, porque não tinha dinheiro para comprar nem zinco. Minha mãe não tinha. Então ela abria aqueles latões e colocava em cima da casa, né? Mas do nada, a gente estava dormindo, caiu um monte de água em cima da cama. Aí a gente colocava um plástico, sabe? Assim, era uma pobreza extrema. A gente vivia em pobreza extrema, né? Principalmente no local que eu morava. O local que eu moro chama-se Arrelia. É o lugar mais carente do Morro do Andaraí. E eu morava lá. E, assim, a gente era muito pobre, muito pobre. Eu só tinha minha mãe que trabalhava, tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. Minha mãe trabalhava e ela falava, eu trabalho para botar de comer em casa. Então, assim, fome a gente não passava. Fome não. Inclusive, eu tive uma experiência muito importante na ONU Mulher. Eu fui participar do evento da ONU, né? E as mulheres lá estavam denunciando que a per capita que as mulheres usavam diariamente era muito menor do que a dos homens, porque os homens precisavam fazer trabalho pesado, então a maioria da alimentação, né, ia para os homens. Eu levei um susto porque isso aconteceu comigo. Quando? Não na minha casa, que a minha casa não faltava comida. Minha mãe teve um problema de incêndio, se queimou toda, eu achei até que ela tinha morrido.
Ela ficou internada há muito tempo no Hospital Souza Guiar e eu fiquei numa casa de família, de uma família lá da comunidade. E essa família tinha muita gente, muitos homens. Então, nessa casa, a mulher não jantava. Mulher não jantava. Mulher à noite tomava café preto e um pedacinho, tipo 3 dedos de pão. Quando dava de madrugada, minha barriga roncava, eu não estava acostumada com isso. Era muito pobre, mas fome não. E aí foi uma situação muito difícil. Um ovo para dividir para 10, mas era assim, uma família solidária. Uma família que já tinha um monte de filhos, ainda me acolhia na casa deles. Eu tenho um livro, né? Sem passar pela vida em branco, que eu falo muito como referência dessa família para mim, que me ajudou num momento muito difícil. Né? Tinha aquela coisa de dormir à noite, eu, as crianças faziam xixi na outra. Era horrível, mas tudo bem. Depois, quando minha mãe chegou, a gente restabeleceu a vida, morando naquele lugar super carente, né? Mas com a dignidade de poder comer, porque assim, né? Por isso eu gosto muito do meu presidente, quando ele tem a questão da alimentação como prioridade, porque só quem já passou fome, eu passei por 6 meses, que foi o tempo que a minha mãe teve hospitalizada. É a pior coisa que existe, você dormir e a barriga roncar. Meu Deus, a minha barriga me acordava com o barulho. O ronco da minha barriga me acordava. De fome. Foi horrível. Eu lembrei da Carolina Maria de Jesus, né? Falando da dor da fome, né? A dor da fome, só quem passou sabe. Você falou do saneamento, tem a ver com a questão da saúde. Como é que era a questão da saúde na sua infância, adolescência, juventude na favela, né? O acesso à saúde. Como é que era isso? Minha mãe, aquela pessoa está no céu, com certeza. Ela sempre muito atenta. Então, minha mãe, tudo que era público, ela me levava. Então, a gente saía do Andaraí, andava a beça para chegar em Vila Isabel. Então, ela me levava ao dentista, que era público, tudo público ela me levava. Também ela me levava na igreja de Cosme Damião, tinha médicos que atendiam gratuitamente. Ela sempre me levava lá, me lembro do Dr. Carlos. Agora, isso aí sempre era complicado porque eu não tinha saneamento. Então, eu ia ao médico, eu tomava remédio, né? Eu sempre tinha problema de pele, né? Chamado impetigo, né? Eu sempre tinha problema de pele. Até as crianças encarnavam em mim, chamavam, Jurema é cheia de reloginho, que era um monte de ferida nas pernas. Até que minha mãe foi trabalhando na casa de uma patroa, que ela me levou num médico, e ele falou, a roupa dela vai ter que ser toda fervida, não sei o quê. Aí a patroa da minha mãe falou assim, deixa que eu mesmo vou fazer. Cuido da casa que eu cuido da Jurema. Tinha uma coisa assim, né, que a gente sabe o que significa, que eu sempre tive uma proteção, sabe, sempre. Eu quase morri quando pequena, porque minha família foi fazer um tour numa floresta, e a cobra veio toda feliz para me achar. Aí falaram, Jurema! Caraca, cobra. Né, eu tenho uns testemunhos assim quando uma das minhas casas caiu, eu saí, eu vi a água entrando na casa, a lama, aí eu saí e gritei o vizinho. Quando eu gritei o vizinho, a casa caiu atrás de mim. Quando eu olhei para trás, não tinha mais casa. Não tinha mais casa. Aí, assim, essa era a dificuldade, né, do saneamento básico. E o que isso fazia com a minha saúde, né? Eu sempre fui uma pessoa muito forte fisicamente, né? Eu era menina, gostava de jogar futebol, assim, coisa muito legal. Mas tinha essa carência da saúde. A minha sorte, que ao contrário das minhas amigas, que os pais nem ligavam para a questão até da educação, a minha mãe sempre buscava um lugar para me levar, para me cuidar. Né? Então, ela cuidava muito de mim, tinha muito carinho, né? E me formou essa pessoa que eu sou. Quando é que você pensou assim, Jurema? Você falou ainda há pouco, né, de ser padre, mas talvez você ainda não tinha consciência que era, você mesma falou, né, que era ser líder. Quando é que você falou assim, eu quero fazer isso, eu quero ir para a luta, eu quero ir mudar essa história? Quando é que isso aconteceu com você? Eu sempre digo, um tiro mudou a minha vida. Porque eu não estava pensando nada disso. Aí, eu com 20 e poucos anos, eu fui para a Universidade de Santa Úrsula, com bolsa do governo federal, na época era o governo Sarney.
Então eles pagavam minha faculdade e me davam o valor para eu sobreviver na faculdade. Então eu estava toda feliz lá, toda boba, achando que era a última bolacha do pacote, porque eu era inteligente, todo mundo sempre disse que eu era inteligente, e eu cheguei na universidade, fiz vestibular, né? Fiz 6 Gran Rio na época, e passei para a faculdade. Aí comprei a tal da ideologia, né, do embranqueamento, que dizia, os outros, eu estou aqui, os outros estão aqui porque não querem. Até que um dia, eu chegava da faculdade, tirava o sapato e ia ver televisão. Aí um dia eu vi o Lula na televisão, né, falando, ele era presidente do sindicato, né, e eu fiquei vendo, adorava ele falar. Aí um dia, eu estava no Flor da Mina, eu cantava, puxava o samba no Flor da Mina, era puxadora de samba. Aí eu estava cantando no Flor da Mina e o PT estava fazendo filiação nacional para se tornar partido. E aí veio o pessoal do PT e falou, Jurema, você quer ajudar a gente? Eu falei, ajudar em quê? A gente está formando um partido e a gente precisa de ter 100 mil filiações. Eu, que isso? Aí ele me explicou o que era partido. Eu falei, partido. Eu falei, mas quem tá por trás disso? Ele falou, por trás não, de frente. É o Luiz Inácio. Eu falei, então eu quero. Quero sim, assinei. Quando eu assinei a ficha, ele me deu um bolo assim, agora sobe por aí, filho, o morro todo, porque eu já sei que você é a liderança aqui. Mas como é que eu virei a liderança política? Teve essa história de um moço que carregava caixas, né, para a comunidade, e aí a polícia levou ele. Aí eu era a pessoa informada da comunidade, eu fui em casa, Jurema, levaram o São Antônio Pezão. Falei, por quê? Porque ele estava sem documento, olha, disse o morro que nem uma flecha. Fui até sem sandália. Disse o morro que nem uma flecha, cheguei lá, encarei a polícia. E eles falaram, ele está sem documento, mas todo mundo conhece ele aqui, eu sou o Antônio Pezão. Não sei o quê, deixa alguém lá em casa dele buscar um documento, nem sei se ele tinha. Deixa buscar o documento dele. Está fazendo isso, não sei o quê, vai, não vai. Ele falou, agora tu está presa. Tu está presa por desacato à autoridade. Vocês não vão perder, prende. Me enfiaram dentro da Joaninha na época. Me enfiaram na Joaninha e me levaram, ficaram me dando terror. Andaram comigo pela Floresta da Tijuca, desceram, porque a 20ª DP era ali perto do Macacos. E eles não me levaram para lá, eles fizeram muita hora. Azar deles. Porque como eles fizeram isso e o morro ficou sabendo que eles tinham me levado, desceu o morro inteiro para a porta da delegacia e gritava, libertem a Jurema, libertem, o tiro saiu pela culatra, libertem a Jurema, ainda não estava no negócio de associação. Aí a gente começou, aí eu fui falar com o presidente da Amaraí, que é do bairro, falei, a gente estava precisando de criar alguma coisa, queria que vocês ajudassem a gente. Eles falaram, não. Vocês que têm que criar uma associação lá na comunidade, porque aqui a polícia não entra sem mandato judicial, vocês têm situações muito mais difíceis, vocês têm questão de saneamento, vocês têm... Aí tá, então vamos começar a organizar a associação de moradores. Vamos organizar a associação, e nesse meio tempo, nesse paralelo, eu estava na faculdade, tinha o Hermógenes, que depois veio ser meu assessor, vereadora, e a Lélia Gonzalez foi fazer uma palestra lá no Santa Úrsula. Aí ele falou assim, Jurema, vai ter uma palestra com a Lélia Gonzalez e Carlos Alberto Medeiros. E a gente quer que você vá participar. Eu falei, eu usava peruca. Falei, eu vou nada. Quero saber desse negócio não. Vocês estão inventando coisa dos Estados Unidos. Aqui, inventando que aqui tem racismo. Aqui não tem racismo. A gente aqui, ele também era negão. Ele na história e eu na letras. A gente é negrão e a gente está aqui. Tem esse negócio de racismo, não. Aí, você vai, não vai. Quando estava quase no debate, ele chegou na porta Eu digo que foi um abuso, mas que foi legal. Ele chegou e falou assim, Jurema, olha só, se você não for nesse debate, que é importante para você, para mim e para a população negra do Rio de Janeiro, eu vou arrancar sua peruca. Eu saí quietinha, peguei a prancheta, eu usava a prancheta. Peguei a prancheta, fui com ele. Aí pronto, aí fui batizada na questão do combate ao racismo. Lélia Gonzalez falando daquele jeito. O Carlos Alberto Medeiros também é muito bom. Ele falando, gente, onde é que eu estou vivendo? O que eu via?
da era ditadura militar, só usava rádio de pilha só passava 7 horas, Voz do Brasil, era só coisa de direita que eu ouvia, né? Eu estava bebendo na fonte diretamente. Aí eu falei, essa moça, muita coisa engraçada. Aí eu comecei a perseguir. Onde ela ia, eu ia atrás. Lélia hoje vai estar no IPCN. Lélia hoje, eu sabia pelo Jornal do Brasil, onde ela estaria, eu ia. Eu fui me apaixonando por Lélia, né? Aí fui descortinando a questão do racismo para mim. Fiquei braba, fiquei fera, virei onça. Olha, não podia passar um branco perto de mim que eu estava querendo matar. Porque eu falei, me enganaram esse tempo todo, dizendo que eu vivia numa tal de democracia racial que nunca existiu. Aí eu virei militante de tudo. Eu era militante do IPCN, eu era militante da Associação de Moradores, fui secretária-geral da FAFERJ, fui para a FAFERJ. Aí eu fazia parte de tudo. Tá. Aí assim começou. Aí, no dia que a gente teve a assembleia para escolher quem seria o presidente da Associação de Moradores, aí eu e Rosália Lemos fomos procurar alguém na comunidade para ser um homem, para ser presidente da Associação de Moradores. Ninguém quis. Falou, eu não, vai ter briga com a polícia, eu não quero saber disso não. O outro falou, não, sábado e domingo, o negócio de associação tem que trabalhar, sábado e domingo tem que ficar com a minha família. Aí a gente volta para a Assembleia, cada um tinha que ficar de arrumar alguém. Eu e Rosália, a gente falou, ó, ninguém quer. Um disse isso, o outro disse aquilo. Aí apareceu uma moça nordestina, baixinha, bacana, Maria. Mas quem mandou você procurar alguém, Jurema? Quem tem que ser presidente é você, você que sabe ler. Você está na faculdade, tem que ser você. Eu falei, não, mas isso não é critério. Tem que ser. Aí, nesse tem que ser, aí o pessoal já, é isso mesmo, foi por aclamação. Aí eu fui eleita assim, presidente da Associação dos Moradores. Aí começou a minha luta política, né? Por direitos. A primeira creche pública, né? Foi lá do Morro do Andaraí, Winnie Mandela, então é o nome da Winnie Mandela. A gente estava brigando, aí era luta de inteiro. Era luta contra a apartheid, era evento com o Desmond Tutu, que esteve aqui conosco, e depois Mandela esteve conosco aqui, né, assim. E aí começou a minha militância aberta, né, aí as mulheres sempre me indicavam para falar, teve 100 anos de abolição, as mulheres me indicaram para falar em nome das mulheres. E isso aí começou a construir um movimento em torno do meu nome, sabe? Nessa época eu nem pensava nisso. É isso que eu sempre falo, como é que uma filha de uma empregada doméstica ia pensar naquela época que eu podia virar parlamentar? Eu não pensava nisso, mas aí a história foi me empurrando. Foi encurralando, chegou uma hora que o PT ia definir quem ia ser candidato. Aí o pessoal, a gente quer que seja uma mulher preta, naquela época, 92. A gente quer que seja uma mulher preta e isso aqui, a pessoa é Jurema. De novo, minha associação. Foi lá no IPCN. Aí eu virei candidata, fomos eleitos, né? Na primeira eleição não fui eleita, fui eleita na segunda, 92. 88, que a gente achava que ia ganhar, porque foi o ano do centenário da abolição, mas quem ganhou foi a russa. Porque eles fizeram enredo, né? Sim. E aí ela levou. Que zomba, né? Que zomba. Aí, tudo bem. Nem fiquei triste, porque achei que valeu a pena. Só que a gente era bem novinha, falou, vamos continuar. Continuamos, aí na segunda a gente foi eleito. E foi assim. Aí foi assim que eu entrei pra política, né? Empurrada. Tipo assim, eu sempre falo, né? O filho do rico, do deputado, ele já está preparado para ocupar esse espaço do pai, do avô. Nós não. A gente, qual é o nosso legado? Nós temos um legado, nós temos o legado, sabe, da resistência da escravidão, mas eles têm outra coisa, que eles têm dinheiro. A gente não tem terras, né? Porque até nesse caso, até os empregados votam neles. A gente não tem essa linha, né? Aí eu digo que a esquerda foi muito bacana nisso, que a esquerda que criou essa possibilidade de gente como nós podermos nos candidatar e ser eleitas. As 2 vezes eu fui mais votada do partido, né? Então, assim, não foi porque eu quis. Aliás, o que eu queria mesmo, eu era muito fantasiosa, ainda sou, tá? Conversar comigo, eu adoro falar sobre filme. Eu não queria, quando eu fui fazer faculdade, era literatura brasileira, mas eu tinha uma professora negra de grego. Cara,
Falei, gente, é isso, vamos estudar sobre Perséfone, vamos estudar sobre os deuses gregos, eu vou fazer literatura grega. Aí quando teve tiroteio, aí interrompeu, que eu estava pronto, a cabeça estava pronta para fazer coisa de grego. Literatura grega, tinha um professor maravilhoso, Junito Brandão, que foi meu professor na Santa Úrsula, aí na PUC, eu fiz curso também na PUC, mas eu adorava, sabe? Mas aí teve um tiro, o tiro mudou minha vida, principalmente no dia do julgamento do PM, a gente teve um advogado, que era lourinho, de olho azul, ele gritava assim, vocês mataram o rapaz porque ele era negro, porque o rapaz que a polícia matou, ele estava descendo para ir trabalhar com a marmita. Aí estava até no jornal O Dia, né? Ele deitado do lado e a marmita do outro. Então ele estava indo trabalhar. Caramba, indignadíssima. Falei, agora fui, agora quem mandou vocês me enganarem? Foram 20 e poucos anos que vocês me enganaram, né? Agora toma. Saí igual uma flecha. Qualquer lugar, eu tava em todos os lugares, não sei como eu consegui. Parecia da Espírito Santo, tá em todos os lugares, Jurema, vem aqui, não sei o que, Jurema. O dia que houve a chacina de Vigário Geral, me ligou o seu Naildo, que era o presidente, ele me ligou 3 horas da manhã, Jurema, porque todo mundo tinha meu telefone. Jurema, está acontecendo uma carnificina aqui em Vigário Geral. Chega a ter cheiro de corpo queimado. Falei, o quê? Tô indo para aí agora. Aí liguei para o Ivani dos Santos. O Ivani, tá ficando maluco? O que tu vai fazer lá agora? Espera o dia clarear. Aí quando a gente esperou o dia clarear, ele já fez contato com Brasília. Na época o Suplicy era senador, bem mais novo. Aí veio Suplicy, veio o Brasil inteiro para cá, para não ficar... Senão ia ficar como? Não ia ter julgamento nesse caso, né? Aí ele veio. Veio todo mundo, a gente tocou, ficamos de frente, fizemos visita para ver os corpos, muito corpo, horrível. A favela cheirava carne queimada, horrível. E depois à frente, eu também estava no mandato, quando houve a chacina da Candelária. Aí, inclusive, eu fui ajudar as crianças a fazer reconhecimento. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eles estavam com medo, aí... Falaram, se for a vereadora, aí eles aceitaram. Eu fui fazer com eles o reconhecimento dos assassinos. É assim, né? E depois, então, vários mandatos, presidente de Comissão de Direitos Humanos, isso, boné preta, né? Deputado estadual. Fui indicado em 2006 para o Nobel da Paz, né? Foi muito legal, fiquei muito emocionada. Isso aí só um dia para a gente conversar fora daqui, como é que chegou isso para mim. Foi espiritual, tá, gente? Nada de mal, não. Me avisaram. Você vai receber uma carta que vai se jogar no chão e vai agradecer o Todo-Poderoso. Quando eu cheguei em casa, eu comprei aquela carta da Suíça, dizendo que eu tinha sido indicada para o Nobel da Paz. Falei, meu Deus. O pastor estava assim, não adianta, eu não consegui esconder, eu falo. E não é para esconder, não. Aí o pastor falou para mim que eu ia receber essa carta. 15 dias depois eu recebi. Aí eu entreguei, né, carta, e fomos para concorrer, não ganhamos, mas só a indicação. Maravilhoso, maravilhoso. Jurema, eu queria voltar um pouquinho desse dia em que a polícia ficou com você dentro da Joaninha, que era um Fusca, né? Fusquinha. Que chamava de Joaninha, né? Que era um Fusca da Polícia Militar aqui do estado do Rio de Janeiro, né? E você falando, acho que todo mundo aqui está vendo a cena de você. Nossa, eu lembrei também da Angela Davis, né? Sim! E lembrei da Sata Shakur também, né? Todo mundo pedindo a libertação. Sim. E liberta Jurema. Naquele momento, dentro da Joaninha, com os policiais te ameaçando, rodando com você, o que passou pela tua cabeça? Eu achei que eles iam me matar. Eu achei que eles iam me matar porque eu enfrentei eles, né, com galhardia. Mas ao mesmo tempo eu falava assim, mas se eles me matarem, eu sou estudante universitária, eles não vão provar. Eu falei, mas eles tinham mania de jogar droga na juventude lá quando eles pegavam. Eles podem também me desovar aqui, dizer que eu estava com droga, 1000 coisas passavam na cabeça. Mas nessas 1000 coisas que passavam, né, eles começaram a caminhar de volta para a delegacia. Eu fui acalmando, e quando cheguei lá, estava aquele turbilhão
de gente liberte a Jurema, né? E aí eu falei para eles assim, eu sempre muito abusado. Falei, ó, aqui, ó, eu não tenho folha corrida, eu tenho currículo. Assim. Aí eles foram ver, realmente você tem currículo. E me libertaram. Porque também não aguentava aquele povo gritando lá na porta. Aí quando isso aí foi uma festa, foi aí que me deram o codinome de guerreira. Jurema Batista Mulher Guerreira. Aí gritar, Ema Batista Mulher Guerreira. E eu assustada ainda com a situação. Mas no dia seguinte, aí um monte de gente ia na minha casa. E agora? Agora tem que mandar prender esses policiais. Já tinha conseguido mandar prender um que matou esse moço. Ele foi condenado. Foi expulso da PM. Já teve a primeira luta nossa que a gente conquistou. Depois a gente conquistou a creche, depois a gente conseguiu a luz. Ele foi conseguindo várias coisas, né? Porque eu tinha muita visibilidade, né? Porque assim, a Jurema Batista, ó, dá mole não, que ela bota ela... Fechei a Presidente Vargas um dia. A gente começou a fazer a obra da creche. E aí a moça falou pra mim, era da Unicef. Ela falou, o dinheiro acabou. Eu falei, e agora? Fizeram um monte de buracos de sapatas profundas lá. O que a gente vai fazer com as crianças? A mulher falou assim pra mim, joga elas dentro do buraco. Eu falei, tá. Me aguarde. Cara, cheguei no morro, inflamado. A mulher falou que a gente não tem previsão de quando vai fazer a obra, que o dinheiro acabou. E pediu pra gente jogar as crianças, falava tudo. E pediu pra gente jogar as crianças no buraco. Acho que eu caí todo mundo indignado, vamos embora. A gente conseguiu ônibus de graça, 2017. Consegui, acho que 3 ou 4 ônibus de 2017. Paramos a Presidente Vargas. Rapidinho a creche ficou pronta. Jurema, que maravilhoso. Bom, qual foi a sua sensação quando você entrou pela primeira vez eleita dentro da Câmara de Vereadores e Vereadoras? Foi muita emoção, né? Mas minha mãe estava, né? Eu queria fazer tudo para minha mãe. Quando eu era criança, que eu dançava caipira, eu queria que minha mãe estivesse lá para me ver. Tudo minha mãe tinha que estar para ver, né? Porque eu sou filha de pai presidiário e que saiu da cadeia e foi morto. É? Foi uma história meio complicada. E eu só tinha minha mãe, a vida toda. E aí eu fazia tudo para agradá-la, sabe? Eu queria fazer tudo. Ela queria investir em mim e eu queria que o investimento fosse investimento, né? E quando entrei na Câmara, ela estava comigo. Aí foi muito lindo, sabe? Assim, alguém me deu a cadeira para ela sentar, ela sentou do meu lado. Aí todas as minhas posses, ela estava, sabe? Foi assim... Então, eu lembro dessa coisa da minha mãe estar lá e de estar com um grupo, né, que tinha muito poder na cidade. Eu me lembrava sempre da minha história, falei, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? E eu não era protestante ainda não, tá? 2 anos depois que eu me converti. Eu não era protestante, não sabia que esse caminho foi feito por alguém que não fui eu, né? E aí foi andando. E aí eu fui ganhando musculatura. A primeira vez que fui eleita, fui 4.500 votos. Aí depois foi para 16, depois para 17 e depois para deputada para 36 mil votos. Né? E cada vez foi ficando mais. Né? Quando eu cheguei na Câmara, todo mundo que tinha nosso perfil, que era preto, cara de pobre, o pessoal nem perguntava para onde ia, não. Vai para o gabinete da vereadora Jurema. Até teve um episódio muito engraçado que eu fazia um programa do Roberto Canásio. E aí, a pessoa só ouve a voz, não sabe como é que você é, né? Aí um dia eu entrei na Câmara... Programa de rádio, verdade, Tupi, né? Aí entrei na Câmara e uma moça perguntou, aonde é o gabinete da vereadora Jurema? Aí o rapaz falou assim, é no 7º andar, mas ela aí. Ela olhou pra mim e fez assim... Não acreditou que eu era vereadora. Aí chegamos lá na antessala, aí a Beth falou, ô Chuchu, que era minha chavinha, ô Chuchu, tudo bem? Tudo. Aí a moça perguntou a ela, eu vim falar com a vereadora Jurema. Aí a Beth falou, olha ela aí atrás de você. A mulher ficou verde, amarela. Aí eu falei, não, meu filho, não tem problema não, eu sei que foi isso. Uma mulher que fala na Rádio Tupi quase 3 vezes por semana, só pode ser uma mulher branca, né? Então você achou que eu era branca, mas eu sou preta, pretinha. Aí atendi ela bem, né, até porque eu percebi que ela não tinha letramento racial nenhum, né? Ela nem era negra. E aí isso aconteceu, né?
Me lembro de um dia também, eu estava na mesa de reuniões, a bancada, essa nossa bancada foi imensa. Tinha eu, Bitar, nós éramos acho que 7. E aí a moça que estava servindo o cafezinho, na hora de servir o café, pediu que eu servisse ao Bitar. Eu olhei para a cara dela e falei assim, eu não. Aí ela pegou e serviu. Então, assim, nas pequenas, né, nuances que você percebe o racismo, né? Que assim, Lélia tem um livro maravilhoso que eu amo falar sempre. O nome do livro é Lugar de Negro. E nesse livro ela fala, né, que o negro, ele é aceito para fazer, para limpeza, né, para burocracia agora, mas o lugar do negro é escondido. Quando o negro ascende, ao contrário do que as pessoas pensam, ele vai sofrer mais situações de racismo do que quando ele não estava naquele lugar. Porque quando ele estava no lugar de negro, ele não ia sofrer racismo. Mas se ele saiu desse lugar, ele vai ser confrontado o tempo todo com a discriminação e com o racismo. Jurema, fala um pouquinho como é que era, você fez parte da FAFEJ, né, a Federação de Favelas, foi líder dentro de uma associação de moradores, né, que é um desafio muito grande. Tinha uma articulação muito grande com outras favelas, outras lideranças. Como é que era isso, né? Como é que acontecia essa articulação dentro da favela, fora da favela? Olha, eu sou uma pessoa assim, eu sempre consegui lidar, só quis lidar com o grupo, né? Então, dentro dessa coisa da questão racial e de comunidade, nós criamos um grupo chamado Amigos Negros de Favelas e Periferia. Então, a gente sempre se reunia em uma comunidade, né, dia de sábado de manhã, aí vinha gente de Morro do Macaco, Morro do Alemão, Morro, a gente se reunia ali, e às vezes você saía depois para comer um galo, no Jacarezinho, sempre tinha um galo para a gente comer lá. Então, assim, era uma coisa, inclusive esse grupo nasceu quando houve aquele problema no Lins, que a polícia pegou o jovem e amarrou com a corda, né? Se lembra desse fato? Foi esse fato que ajudou a criar esse grupo, Amigos Negros de Favela e Periferia. Fora disso, eu ainda fazia parte de outros grupos, né? Com a Lélia Gonzalez, a gente criou o Nizinga, Coletivo de Mulheres Negras. Então, eu sempre estava em conjunto. Eu nunca estava sozinha, né? Eu nunca trabalhei alavancei, era sempre com outros grupos, né? Aí depois eu fui para o MNU, Movimento Negro Unificado, também era grupo. Sempre trabalhei com grupo, sempre. Nunca era sozinha. E criamos o CEMUFT, Centro de Mulheres de Favela e Periferia, que daqui a alguns dias vai tomar posse a nova diretoria. Vou estar lá, inclusive. A gente criou, a gente tem tudo no CUT, né? Quem quiser buscar, a história de Jurema no CUT, né? Mas agora tem aqui, pode buscar por aqui também. E aí foi assim, né? Eu sempre fui muito gostar de estar em grupo, em bando. Eu sempre andei em bando. Acho que isso aí me ajudou muito. Tanto na vida política quanto na minha vida emocional, porque eu não era sozinha. Eu tinha grupo forte comigo, né? E todo mundo era liderança. Ninguém era meu liderado. Todo mundo era liderança, né? E é isso. Tem sido assim, até hoje. O que para você mudou? Você está falando dessa relação com o coletivo, dessa articulação dentro e fora da favela. Sempre no coletivo. Sim. Toda a sua trajetória, você fala de você mais o coletivo, você o coletivo. Na sua percepção hoje, qual é a diferença? Você consegue olhar e dizer, era assim, agora é assim, o que melhorou, o que piorou? Olha, eu acho que... engraçado que eu pensava nisso. Peraí, vai devagar, né? Eu achava que quando a gente chegasse ao poder, muita coisa poderia mudar. Porque o que antes era só militância, passou a ter remuneração. E quando você tem remuneração, você acaba escolhendo o lado que não necessariamente você acredita. Entendeu? Essa questão de estar em gabinetes, de estar em... E a gente ganhou, a gente não tem que reclamar. Mas isso atrapalhou um pouco. As pessoas não são mais
liderança porque são lideranças. São liderança porque determinado mandato indicou, não necessariamente da esquerda, entendeu? As coisas mudaram. Hoje tem uma cisão para mim entre ter uma militância organizada e ter uma militância que é remunerada. Que para mim não é bem. Eu sei lá, no Andaraí, por exemplo, está começando uma campanha e a pessoa contratou gente à beça, sabe? Toda gente ali também de Vila Isabel, contratou pessoas de Vila Isabel, da Tijuca. Um cara só, o que ele tem de assessor naquela área é descomunal. Nem nunca teve. Igual esse caso que está acontecendo lá no Andaraí, nem nunca teve. Então isso para mim é uma grande mudança, né? Então assim, tem gente que até gosta da gente, gostaria de estar conosco, porque também tem a questão da sobrevivência. Eu nem quero punir as pessoas. A sobrevivência, o cara chega e oferece 2 mil, 3 mil mensal antes da campanha, a pessoa precisando, passando fome com o filho, maioria mãe solo, não tem nem como dizer, não aceita não tem outra coisa para dar. Eu não tenho outra coisa para dar. Isso é um ponto para a gente refletir, por isso que a gente está aqui ouvindo essas referências, né, e com você e com toda a história, para ajudar quem está vendo também a pensar, porque outras lideranças, outras referências vão assistir ao Memória Viva. Né? Também é uma forma da gente pesquisar sobre isso, quem está pesquisando sobre favela, quem está produzindo conhecimento, olhar para uma liderança como você, né? Uma liderança política, uma liderança comunitária, uma liderança de favela, ali em estado bruto, né? Nascida da necessidade extrema, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho como você vê hoje a relação das mulheres negras. Você conhece Lélia, você passa por um processo de caminho de volta, né? Porque até então você era alguém que, como a própria Lélia, né? Por conta da universidade, a Lélia fala isso, que a universidade embranqueceu a Lélia, né? E ela faz o caminho de volta. Eu fiz isso. E aí você também faz o caminho de volta. Como é que foi se tornar negra? Lembrei de Neuza Santos. Tornar-se negro. Numa sociedade em que nós ainda vivemos, né? Em que ser negro é um defeito de cor, né? Foi bem cantado na Avenida esse ano. Não é fácil ser mulher preta, porque todas as características, o fenótipo, já diz quem nós somos. Não tem como dizer que não é, né? Então, quando esse fenótipo te coloca numa situação de dificuldade, de rejeição, a tendência que o ser humano tem é de querer se guardar, né? Querer se guardar, não. Se eu puder alisar meu cabelo, se eu puder clarear minha pele, conheço gente que não toma sol, sabe? Para ficar com a pele mais clara. Então, esse meu caminho, né, de usar peruca, a passar a usar o meu Black Power, que eu uso desde de muito tempo, né? E também usei tranças na Goiás. Não é fácil. Porque eu me olhava no espelho e me achava linda com aquela peruca, lisinha. Aí, de repente, eu tive que mudar. É uma mudança de essência, sabe? É uma mudança que muda mesmo. Eu comecei... Aí como é que é isso? Eu frequentava o Aguibara Dudu, né? Que é o nosso primeiro bloco afro aqui. Eu frequentava e lá tinha sempre a Noite da Beleza Negra. Eu adorava ver aquelas mulheres negras lindas. Eu falei, também sou assim, eu também venho para cá assim, arrumada, né? Passei a usar roupas diferentes, coloridas, que eu usava sempre roupa tom pastel. E eu passei a usar outra roupa, e aí foram 2 lugares que eu digo que eu fiz minha cabeça, né? O Aguibara Dudu, da questão da beleza negra, que era muito forte, eles tinham uma linha muito grande com o Ilê Aie, trabalhava muito grande essa questão da beleza negra. Toda sexta-feira eu ia para o Aguibara Dudu, e minhas amigas. Um monte de mulher preta, a gente ia para lá. E muita leitura, né? Eu li muito, eu li Lélia Gonzalez, eu li Francis Fanon, eu li todo mundo, Angela Davis, né? E a gente foi lendo, né? Neuza dos Santos, a gente leu, Beatriz Nascimento, e a gente foi reconstruindo tudo
que a sociedade racista tirou de mim enquanto mulher negra. E aí, eu acho que eu fui bem aplicada, porque eu acho que depois de 2 anos de militância, bom, a primeira coisa que eu sempre digo porque foi raivosa, né? Eu fiquei raivosa, vem não, que vai ter pau. Eu era muito agressiva, muito, muito, muito agressiva. E aí, essa reconstrução enquanto mulher preta, né? Foi uma coisa muito boa, me libertou, botei meu cabelo pro alto, botei trancinha, mas o problema não é que tenha mudado por fora, mudou aqui dentro. Aqui dentro mudou tudo, mas só que foi muito rápido, mudou tudo. Eu podia ter dado, sei lá, podia ter surtado, muita gente surtou. Descobriu o que é o embranquecimento no Brasil, né? Que faz com uma pessoa, Papai Neuza se matou, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Ou até hoje, quando eu vou na universidade falar, você vai que tem uma pessoa que não está bem, em vez de sair daqui melhor, como eu saí, sai surtado e se joga ali do muro da UERJ. Pode parecer demais, mas é verdade. Você tocou na Neuza, né? No caso da Neuza, que é um caso emblemático, né? E é importante olhar. Ela tem esse gesto e depois de produzir, de entregar um trabalho importante. E é um caso muito interessante, porque até na morte dela, né, na época, muitas empregadas domésticas e faxineiras caíam, né? Sim. Você lembra bem Sim, disso? Sim, eu fiz uma lei, só que não passou, eu era vereadora. Eu passei pela ali na Tijuca, quando estava subindo, eu vi uma empregada caindo, eu vi ela caindo. Caiu, ativou no chão. Aí eu peguei, chamei a polícia, não sei o que lá. Aí eu fui para a Câmara e fiz uma lei, proibindo a empregada doméstica de fazer a limpeza externa, que o condomínio deveria se responsabilizar. Não passou, porque disseram que essa lei não era uma lei que eu podia fazer, que era uma lei que poderia vir do governo federal. E a gente nunca conseguiu aprovar essa lei. Falava com todo mundo, deputado, não conseguimos. E à época as pessoas achavam que ela era uma faxineira que tinha também, sim, né? Porque é a coisa do lugar de negro que você falou da Lélia, né? Outra lei importante sua foi em relação ao DNA, né? Você falou um pouco do seu pai, mas da presença forte da sua mãe. Essa questão do DNA, né? Por que fazer essa lei? O que te levou? O que te incentivou? O que tocou o teu coração? Porque é isso também, né? A produção de leis. Ou você está ali na coletividade, sim, ou algo toca o teu coração. Como é que foi fazer essa lei? Então, porque nessa época eu recebia muitas mães que não conseguiam identificar o pai dos filhos, ou que o pai negava que não era filho deles. Aí eu fiz uma lei, em acordo com a UERJ, que eles fariam o DNA, porque o DNA é um teste caro, né? Então, pobre não podia fazer. Sim. E aí a gente aprovou a lei. As mães que têm hoje problema de identificação de paternidade, o pai pode usar a UERJ, nesse momento nem sei como está, mas a UERJ estava fazendo. Fantástico, fantástico. Fala um pouquinho pra gente da questão cultural, né? Onde que a cultura tem lugar na sua vida? Eu sempre digo assim, ó, depois de Jesus, só a cultura salva, tá? Por quê? Eu saía na Folia de Reis, eu era pastorinha, eu rezava ladainha na comunidade, tá? Sempre eu que rezava ladainha, eu fazia gurufim, tudo que assim. Então, tudo que era... Aí eu cantava no Flor da Mina do Andaraí. Conta pra quem não sabe o que é gurufim. Então, gurufim é quando morre uma pessoa, né? Geralmente dentro de casa. Aí a família vai fazer a noite, né? De despedida desse ente querido. Aí fazem, adorava, bolinho de... bolinho de fubá com... Enfim, a gente comia bolinho de fubá, café preto, para passar a noite inteira falando os versos, que eu não vou falar agora, falava uns versos que o outro repetia. Não pica, tipo pica. Um jogral, né? Pra quem não sabe. Aí a gente ficava a noite toda fazendo gurufim, eu era responsável pelos gurufins, eu era responsável tudo era cultural, pela ladainha, né? A ladainha, eu não me lembro quais eram os dias do ano, mas porque toda a história era porque eu sabia ler. Entendeu? A Joelma sabe ler.
9 anos já sabia ler. A Jurema me dava o livro, orava, salve rainha, não sei o que lá. Aí todo mundo falava amém, aí virava. Eu tinha que fazer várias coisas, e eu que fazia ladainha, né? Então, mas assim, a caipira, ainda teve a caipira. Saía na caipira, a folia de reis, como pastorinha, tocando chocalho, e assim, né? Então, aí, e o Flor da Mira, no Andaraí, que eu saio desde 7 anos de idade. Tá? Então, assim, a cultura me salvou, porque eu estudava e ia para esses eventos que eu fazia. Muito interessante você falar isso, da sua participação em todas essas questões, né, de saber ler, o quanto a educação, o letramento, a alfabetização. E você falou do Gurufim, né? Para quem não sabe, os nossos mortos eram velados em casa, né? Até pouco tempo, gente. Não tem muito tempo que deixou de ser velado em casa, não, né? Exatamente. E depois eles eram levados, enfim, para o enterro. Mas os velórios eram feitos nas casas, eram domiciliares, né? Nossa, como é que você está vendo, Jurema, o Brasil hoje? Perplexidade um pouco, né? Porque a gente tem uma sociedade que está rachada, e eu gosto muito de falar sobre isso, sabe, Mônica? As pessoas falam assim, porque a sociedade está rachada, mas não é de hoje, não. Está rachada lá de trás, sabe? Quando eles chegam aqui no Brasil, trazem os negros escravizados, eles não eram escravos, eles foram escravizados, né? Então, ali já tinham 2 lados da sociedade, os opressores e os oprimidos. Então, nem inventar que agora o Brasil rachou. O Brasil sempre esteve rachado. O negro sempre soube o lugar dele. Quando o negro resolve não aceitar esse lugar, aí incomoda. Então, o que está acontecendo agora é que, principalmente, o advento da esquerda e o próprio movimento negro, indígena, se posicionando, incomodou as elites desse país. Então, é natural, gente. Não ia esperar que essa elite... a gente compete hoje com eles por vaga no espaço de poder. Eles não esperavam isso. Tá? E se prepararam contra nós. Então, assim, nós não pode ter ilusão. A gente está mexendo em situações, né, onde eles levaram vantagem muito tempo, focaram na universidade pública, ficaram nos empregos públicos, agora tem cota, sabe? Então, assim, eles estão muito indignados. Então, a gente tem que se preparar para isso, entendeu? Não ficar querendo fazer média, dizer, vamos unir. Não une não, cara. Não tem como unir. São projetos diferentes de sociedade. Um projeto da elite e um projeto da classe operária, dos negros, dos trabalhadores. Então, não tem assim... Está complicado? Tá. Mas antes estava camuflado. Agora o que está acontecendo é que está muito evidente que o projeto de poder deles, eles não querem abrir mão. Não querem abrir mão do projeto de poder. Então é nesse momento que a gente tem que se fortalecer, estar unido, estar junto, para que a gente não nem um passo atrás. Nossos passos vêm de longe, e nem um passo atrás. E a favela hoje? A favela hoje está complicada também, porque principalmente essa nossa juventude, que ficou fora desse projeto da branquitude, dizemos assim, eles acabaram sendo usados como os aviões, mas também tem um outro grupo que eu vejo muito forte das favelas, que é o pessoal do mototáxi, né? Nós temos mototáxi maravilhosos que estão lá trabalhando, mas sem garantia quase nenhuma. É uma escravidão de guidão, entendeu? Eu sou muito preocupada com essa juventude, que morrem muito, não tem direitos, geralmente já tem filhos já novinhos, e tem a questão da polícia, que acharca os jovens. Em algumas comunidades tem as milícias, e também que é muito forte, e a gente no meio dessa história, né? Um pouco fragilizados, porque a gente tem, por exemplo, o governo do estado que não está nem aí quem está morrendo, sabe? Se não parte de nós, se não corta o nosso coração ver aquela mãe gritando ontem naquele tribunal, também a gente já morreu. E eu quero estar viva para ver
né? O Martinho da Vila tinha um samba muito bonito, né? Ah, eu hei de ver você ninar, ele dormir, hei de vê-lo andar, falar, sorrir. Então, quando ele crescer, há de ser homem de bem, vou ensiná-lo a viver, onde ninguém é de ninguém, vai ter que amar a liberdade, só vai cantar em tom maior, vai ter a felicidade de ver um Brasil melhor. Que delícia, que maravilha. Grande Martinho. Continuando nessa toada, né? Você atua muito forte em relação à juventude. Está falando aí da precarização do trabalho, principalmente das juventudes negras, né? Periféricas, faveladas. Como é que é a tua relação com a juventude? Como é que foi trabalhar pensando... Você mesmo, muito jovem também, foi impactado. Fala um pouquinho pra gente dessa relação. Foi muito bacana, porque eu sempre gostei, então, de cultura. Então, a minha relação com a juventude passa pela cultura. Eu tombei os viadutos de Madureira, vocês sabiam? Eu tombei o viaduto, transformei num espaço que ninguém pode mexer. Também, ainda pela cultura, eu também tombei a Feira Nordestina, porque na época o César Maia queria tirar a feira de lá. Disse que ia botar a feira na Barra. Eu consegui fazer um projeto, consegui acordar com os outros parlamentares e a gente tombou. A Feira Nordestina não pode mais sair de lá. Parece que estão querendo mexer nisso de novo. Vão ter que derrubar meu projeto lá. O que mais eu fiz? Juventude, que a gente tá Juventude, então. A juventude, aí tinha muita questão do baile funk marginalizado, né? E aí eu sempre defendendo o baile funk. Me lembro que um dia eu estava dormindo, era sempre de madrugada. 2 horas da manhã, quem me liga? O Rômulo Costa. Jurema, a gente está aqui no Chapéu Mangueira e a polícia resolveu prender nossos equipamentos. Eu falei, o quê? Tô indo aí. Que negócio era aí? Chegava lá, dava carteira. Não é ilegal. Por que vocês vão acabar com o baile que é ilegal? Não vai acabar, não vai acabar. Eles raparam, assim. Né? Então, eu sempre tive muito ligado ao mundo do funk, né? Defendendo como cultura popular, não violência, nada disso, mas a cultura popular que a juventude gosta é a forma que eles acharam de se divertir, né? Quem sou eu para dizer que não pode ser essa, né? Então, porque, né? Quem sou eu? Então, eu apoiava, sempre apoiei. Baile funk, viaduto, o meu projeto, né? O Fernando São Cristóvão é meu projeto. E aí, todos os projetos que a gente tinha na Prefeitura de Juventude, como ele participou, tudo eu levava para os projetos, para as comunidades, né? Projeto de esporte, projeto de cultura. Hoje no Andaraí a gente tem pessoas no exterior que estudaram com a gente, nossa ONG, Raimundo Astrogida, que é o nome da minha mãe. E assim, assim eu vivia isso. E assim, o bom de tudo é que eu não ia lá nesses lugares por ir, eu ia porque eu gostava de ir. Aí a juventude toda me conhecia, Jurema, porque naquela época eu era a única que defendia, né? Assim, tinha a Verônica Costa, que era a mulher do Rômulo, né? Depois ela até se candidatou, ela me apoiou, inclusive, para vereadora, porque eu apoiava a Furacão 2000, né? E assim, e era engraçado, que aí o pessoal falava, não sei o quê, marginal, falei, marginal. A marginal é quem está recebendo a iFood, não. Dentro das suas casas, nos grandes condomínios, a droga chega, né, pelo aplicativo. Este não, este tem medo, coloca a vida em risco. Aliás, Che Guevara tinha uma frase que eu amo. Dizem que sou aventureiro. Pois sim, eu sou, mas daquele que coloca a sua própria pele em risco. Então, é aventureira dessa, né, meio Marielle, né? Aventureira, claro, a gente se aventurou. Um dia eu subia, fui para a região serrana, quando eu voltei, Deus me protegeu, né? Chegamos num lugar, meu carro estava fazendo assim. Aí o meu ex-marido parou o carro, aí o cara falou assim, mas não tem nada aqui prendendo a roda. E a gente desceu aquela... Nossa, tentaram me matar, né?
Ah, não conseguiram, não era a hora. Não era o momento. Eu acho que eu tenho uma pista. Quem está aqui também, né? E talvez você também. Quem foi a pessoa que inspirou você? Quando você pensa assim, a minha inspiração vem dessa pessoa. A primeira pessoa é minha mãe, né? Porque ela me ensinou a não ser subserviente e ocupar o meu lugar. E a segunda pessoa é Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, ela fez minha cabeça. E logo depois, ela que me apresentou Benedita. Aí depois, no mundo da política, aí não tem outra, é Benedita da Silva. O nome da sua mãe? Como era? Raimunda Astrogilda da Silva. A gente tinha que ter esse nome, né, gente? Quando você pensa no Andaraí, no seu Andaraí, né? Qual é o lugar do Andaraí que mais te marcou? A Relia. Era o lugar mais pobre, de onde eu vim. Meus amigos eram todos de lá. Minha melhor amiga, minha amiga foi uma das primeiras mulheres de dengue. Minha melhor amiga. Né? E assim, minha família, a gente morava ali. Era um lugar assim, fechadinho, né? E todo mundo morava ali. Quando eu li 100 Anos de Solidão, de Garcia Marques, eu me lembro de Macondo, né? Para quem leu. Então, lá Andaraí parecia meu Macondo. Eu me lembro do primeiro enterro, sabe? Me lembro de muitas coisas que aconteciam em Macondo, mas que aconteceu no Morro do Andaraí também. E a Reli era o nome de um palhaço, né? É? Não sei. A Reli. A Reli, sim, é verdade. Um palhaço. Uma coisa... É bem isso mesmo. Então, devia ser o lugar da felicidade. E foi. Porque assim, como eu não conhecia o que era riqueza, então eu vivia ali naquele lugar, naquele mundo, né? Em Macondo. Jurema, eu tô aqui, eu quero te ouvir por milhares de horas, assim, né, uma mulher que fala de Che Guevara, mas fala de Orígenes Lessa, eu também gosto de ler. Sim. E que ama Gabriel Garcia Marques, um dos meus autores favoritos. E que ao mesmo tempo está lembrando da Relia, né, e do Pé na Lama, né, e do Pé do Salto também. E o Pé no Salto, me lembro que... no Palácio, na favela. Isso, assim, porque eu falei que eu sou protestante, eu sou da Igreja Metodista do Brasil. E um dia uma pessoa falou assim, Jurema, você pode pregar na minha comunidade? Falei, posso. Ela, mas lá é de chão batido, é chão vermelho. Eu falei, eu pego lá no chão batido, vermelho, e no tapete vermelho também. Jurema, fala um pouquinho pra gente, não vou perder esse gancho que você falou da sua fé, né? Uma mulher evangélica, metodista. Como é que você está vendo no Brasil de hoje, que você já falou, um Brasil rachado, que só evidencia o que o Brasil sempre foi, né? Racista, classista, preconceituoso e tudo mais. Essa dinâmica do campo religioso, né, incidindo na política de uma forma muito perigosa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu acho sim que tem dois grupos, né? Tem uns grupos que são interesseiros, que ganham para isso, e tem um grupo que na verdade são as ovelhas, que são pessoas alimentadas pela fake news. Ontem mesmo eu recebi de uma igreja que eu participei, uma irmã mandou para mim o Lula falando de novo que vai fechar a igreja. Eu botei para ela, de novo? Sabe? Então, assim, começou a fake news, porque eles querem ganhar as prefeituras, né? Que para fazer o lençol para depois da eleição presidente da República. Então, eu acho que é um momento difícil, porque o nosso povo cristão, ele segue muito o que o pastor fala, e a maioria dos pastores estão nessa vibe de questão de Israel, o Israel antigo, né? Eles não se deram conta que judeu não é cristão, que eles estão procurando ainda o próprio Messias dele, mas nessa salada, a gente meio que perde um pouco, porque
É muita fake news. Eles trabalham muito, eu recebo um monte de coisa, porque alguém manda para mim, né? Mas eu acho que é o momento, a esquerda está revendo um monte de coisa, está pensando um monte de coisa, eu também estou pensando nisso, e a gente vai ter que ir para o embate, né? Sendo que é um embate meio desigual. Porque eu tenho uma amiga que fala que agora tem muitas igrejas de garagem. Então, hoje, qualquer esquina você pode abrir uma igreja. Você é um CNPJ, você se coloca como pastor, acabou. As igrejas tradicionais, né, elas não são assim. Ninguém te consagra, porque o ritual de consagração, não, você se auto-intitula. Exatamente. Eu, por exemplo, eu sou diaconisa, né, metodista, né? Mas foram 2 anos de estudo, mais 6 meses para fazer o meu TCC, mas não sei quanto tempo de defesa, deu mais de 3 anos. Aí depois fui ungida, né? Aí tem teste psicológico, aí depois disso eu fui ungida diaconisa. Mas olha, é uma coisa assim que a gente está vendo realmente, porque o grande problema foi assim. Primeiro falaram que crente não podia ver televisão, aí não vê. Mas agora não vê televisão, mas tem a timeline. Então, mas ali só entra porque eles querem. Então, o que o cara fez uma semana atrás lá em São Paulo. São Paulo? Aquilo ali foi super chamado, sabe? Pela televisão não, né? Mas pela internet o tempo todo. Convocação geral. E tinha gente que estava lá e nem sabia nem o que estava fazendo. Isso é que dói. Porque se fosse consciente, sabe? Tinha gente lá que estava com um burrico escrito Malcolm, Luther King, não sei o quê. Falei, gente, o que esse cara está fazendo aí? Né? Então é uma coisa que vamos ter problemas pela frente, mas nada que a gente não possa resolver como resolvemos nessa última eleição. Não vai ser fácil. A gente tem que ter clareza de que eles estão jogando pesado, é isso que eu estou sabendo. Eu sou do Andaraí e a minha igreja no Engenho Novo. Cada hora que eu passo no Engenho Novo tem uma placa nova de igreja. Isso não é à toa. Isso não é à toa. Aquilo ali, eu me lembro que na última eleição, as igrejas viraram comitês de saírem à noite, fazer vigília e à noite já sai direto para votar. Eu vi. E caramba, que o uso da fé, né? Exatamente. Aí muita gente desistiu. O mau uso da fé. Aí muita gente desistiu, tem muita gente desagregada, que não quer estar em igreja nenhuma, que acha que a igreja virou um antro. E a gente perde com isso, a gente que gosta de ser igreja também, né? A gente que está perdendo com isso. Nesse contexto que você traz para a gente, né, com muita lucidez, qual é o lugar das mulheres negras nesse processo? De sempre. Nós somos as mães solos, nós somos as mulheres que foram rejeitadas, nós somos as mulheres negras que vivemos a solidão da mulher preta, nós somos as mulheres que temos que tomar o nosso bastão e seguir. Que, aliás, eu até postei essa semana sobre isso. Que se não tiveres como defender o seu povo dos tiranos, entregue sua espada às mulheres, que elas te mostrarão o caminho da honra. Entrega para nós. Entrega para nós. Vocês vão ver só o que a gente pode fazer. Nossa, Jurema, você falou, você é uma figura sensacional. Você tá linda, a gente falou. Como é que foi construir essa autoestima de mulher preta? Você falou um pouco do cabelo, de retirar a peruca. Qual foi o momento assim que você falou? Eu sou maravilhosa. Acho que foi um dia desse que eu cheguei do Aguibara Dudu de madrugada. Eu não era crente ainda não, tinha bebido inclusive. Aí cheguei e falei, ninguém mais vai amarrar meu cabelo, ninguém mais vai fazer isso comigo. Eu vou ser uma mulher preta de verdade, por dentro e por fora. Acabou. Chega de amarras. Muito forte isso. Me diz uma coisa, qual é o seu sonho para a favela? Ai, olha, eu acho que não é impossível não, mas o meu sonho era que a favela, venha se entender a força que tem.
os favelados ainda não sabem da força. Tanto que chega um lá, dá um suquinho, outro chega lá não sei o que lá, outro chega a dar uma bola. Então não conseguiram se entender como pessoas que foi da nossa militância, né? A gente era favela junto. Agora cada um é de um jeito, cada um tem um político padrinho de estimação. Eu acho que tem um momento, se Deus quiser, que vai ter um momento que isso vai cair. Sabe? Quando eles perceberem que isso não adianta. Botar asfalto na favela do jeito que eles estão colocando, não adianta. Sabe? Fazer acordos com outro lado da sociedade também não adianta. Eles fazem para entrar. Parece, inclusive, só eles poderem entrar. Exatamente. Entendeu? Acho que é um momento, por exemplo, eu estou vendo, já onde eu moro, as pessoas estão ficando revoltadas. Tipo assim, agora a gente é obrigado até a votar em fulano, porque está certo. Então, o seu sonho para a favela... É liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. E você já viu que eu gosto de cantar. Você falou que era puxadora do Flor da Mena, né? Isso é. Qual foi o samba que você mais vibrou de puxar no Flor da Mena? Lembra? Sim, é um samba do Pedrinho Canta da pra Flor, gente. que todo mundo gosta. Ele não é politicamente mais correto, mas naquela época era, né? A gente sabe, né? Pede licença, poética, Isso. mas a gente vai voltar um pouquinho no tempo, Sim. né? E Jurema vai cantar o samba que mais tocou. Até hoje, toca todo Andaraí. Então. Pedrinho da Flor, Pedrinho da olha, Flor, é ele. um grande É dele. compositor. Quem não conheceu, não conhece, pesquise. Procura no Instagram que ele tá lá maravilhoso e lindo. Maravilhoso, Pedrinho da Flor. Inclusive, agora há pouco fizeram uns desenhos lá na entrada do morro, né? E tem ele, ficou bonito, você viu, não? Tá no Instagram. Tá muito, eu vou te mostrar quando sair aqui. Então vamos lá, cantar? Vamos lá. É hora, vamos nos apresentar. É hora dessa história exaltar. Se encontra na avenida a Flor da Mina querida para desfilar com esses traços deslumbrantes de um velho bandeirante que vamos contar. Com sua bandeira e seu brasão, ele foi pelo sertão e desbravar. Noite e dia, à procura de esmeralda, sem saber onde encontrar. E ao chegar em terra firme, ele começou a gritar: Deus, meu Deus, muito obrigado. É um sonho realizado. Bartolomeu Bueno da Silva, com sua astúcia preponderou. Olha, pôs fogo na água dizendo que era água. E o ouro dos índios conquistou. Ele é feiticeiro, a tribo falou. Pôs fogo na água, a labareda clareou. Politicamente incorreto, mas esse samba, todo ano joga o Flor da Mina lá em cima. Ainda ganha. Agora vê, botou fogo na água. E vou continuar no terreno da música antes da gente fechar a nossa entrevista. Qual foi a música que marca a sua luta? Qual é a música? Qual foi? Qual é? Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi no disco. Quero te contar como vivi tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que toda a vida é melhor tanto de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Vá abraçar a sua mãe e veja a sua menina na rua. É que se fez os seus braços, seus traços e a sua voz. Vocês me perguntam pela minha canção
Digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, porque vejo vindo do vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo da ferida viva do meu coração. Já faz tempo vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede das memórias, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Nós ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Nós somos os mesmos e vivemos. Jurema, para fechar nossa entrevista, com muita emoção, qual é o seu sonho para você? Meu sonho não chega a ser individual, porque ele é coletivo. O meu sonho é ver aquela pedacinho da música do Martinho que eu cantei. Eu tenho um netinho de 6 anos, Benjamin. Eu quero que ele viva numa sociedade melhor. Outro dia eu fui ao shopping com ele e eu queria o banheiro. É pequenininho. Aí ele foi perguntar a uma senhora onde tinha banheiro, porque ele é super atencioso. Aí a mulher pegou a bolsa e fez assim, uma criança que não batia no joelho dela. Eu fiquei super assustada. Depois disso, eu saí com ele, fui ao banco, fiquei assustada. Eu tenho uma neta também, de 21 anos, que hoje está jogando oficialmente no Botafogo. Basquete, a nega é desse tamanho. Né? Então, eu quero para a sociedade, para todos nós, para toda a juventude, a oportunidade. Eu sonho com isso. Porque, para mim, eu fiz minha... Estou combatendo o bom combate, mas eu não morri. Né? Não sei ainda o que tem pela frente, né? Não pretendo ser candidata a nada, né? Eu acho que eu dei minha contribuição, mas o meu sonho é coletivo, é poder ver a juventude livre, sem cada hora de estar enterrando alguém, com educação de qualidade, com saúde plena, com SUS maravilhoso. É só isso que eu quero, é muito. Jurema, obrigada. Vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Jurema, alguma coisa que você queira falar que a gente não falou aqui? A gente falou tudo, viu? Aqui a gente falou tudo. E eu vou terminar cantando uma música. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Mande essa tristeza embora. É isso, para todo mundo. Obrigada, Jurema. O Brasil todo, é isso que eu espero. Para o mundo todo. Vamos lá. Vamos erguer a cabeça. Yeah.